Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje a nossa conversa é sobre a carta de Paulo a Filemon. Isso mesmo. Uma carta bem curtinha, né? Quase um bilhete pessoal que Paulo mandou. Mas, olha, a mensagem ali é poderosa. Poderosa e muito prática, pelo que entendi. Mostra o evangelho mudando relações, né? Exatamente. E para a gente pegar bem a história, é bom saber quem é quem. Certo. Então, quem são as figuras centrais aqui? Paulo, Filemon e... Onésimo, é isso. Perfeito. Paulo, bom, ele está preso. Provavelmente é a primeira prisão dele em Roma. Filemon, para quem ele escreve, é um cristão de Colossos, lá na atual Turquia. Ah, Colossos. É. E Filemon parece ser um homem de posses, sabe? Bem respeitado, líder. A igreja se reunia na casa dele. Paulo elogia muito o amor e a fé dele. E o Onésimo? Onésimo era escravo de Filemon. O nome dele, curiosamente, significa útil. Útil. Guarda essa informação. Então, a história começa como? Já temos o cenário. Paulo preso, Filemão em Colossos, Onésimo como escravo. A história começa com uma crise, na verdade. Onésimo foge. Ele escapa da casa de Filemon lá em Colossos. Foge, e parece que não foi uma fuga limpa, né? Teve algum problema aí. A carta dá a entender que sim. Talvez ele tenha causado algum prejuízo, roubo, talvez, ou simplesmente a dívida pelo tempo de serviço perdido. Tanto que Paulo lá na frente fala em pagar, né? Põe na minha conta. Nossa! E fugir da escravidão no Império Romano devia ser uma coisa extremamente arriscada. Arriscadíssima. Pensa, a escravidão era muito comum. Talvez um terço da população era escrava. E a lei era dura, viu? Imagino. Fugitivos podiam ser marcados a ferro, castigados severamente, até crucificados. O senhor tinha, legalmente, um poder de vida ou morte sobre o escravo. Fugir era desesperador. Que contexto difícil. E Onésimo foge mesmo assim. O que acontece com ele? Para onde ele vai? Então, aí acontece algo que a gente só pode chamar de providência, né? De alguma forma, viajando uma distância enorme, Onésimo vai parar em Roma, Em Roma? onde o Paulo estava preso. Exatamente. E, de alguma maneira que a gente não sabe os detalhes, se ele foi procurar ajuda, se ele também foi preso, não se sabe, ele encontra Paulo. Lá na prisão. Que encontro, um escravo fugitivo e o apóstolo preso. E esse encontro muda tudo. Ali naquela situação, Paulo prega o evangelho para Onésimo. E Onésimo se converte. Ah, que maravilha. Aquele homem que fugiu da escravidão encontra a verdadeira liberdade em Cristo. Ele se torna um filho para Paulo ali na prisão, começa a ajudar Paulo. E aí vem a ironia do nome que você mencionou, útil. Pois é, Paulo até brinca com isso. Se antes, como fugitivo, ele foi inútil para Filemon, agora, transformado pela fé, ele se tornou muito útil. Útil para Paulo na prisão e potencialmente útil de uma nova forma para Filemon. Mas Paulo percebe que a situação com Filemon precisa ser acertada, né? Não dava para simplesmente ficar com Onésimo ali. Exato. Por mais que Paulo gostasse de Onésimo e ele fosse útil ali, tinha uma questão pendente, legal e principalmente espiritual. A reconciliação era necessária. Então ele decide mandar Onésimo de volta. Isso. Envia Onésimo de volta para Filemon, lá para Colossos, e ele vai levando essa carta que a gente está comentando. E o que Paulo pede nessa carta? Qual é o ponto central? O pedido é o coração de tudo. E é algo assim muito radical para a época. Paulo não pede só para Filemon perdoar a fuga, o prejuízo. Pede mais. Como irmão, muito mais. Ele pede para Filemon receber Onésimo de volta, não mais como escravo, mas como irmão amado. Irmão no Senhor. Uau! Receber um escravo fugitivo como irmão, isso ia contra tudo, toda a estrutura social, a lei romana. Totalmente. E a forma como Paulo argumenta é brilhante. Ele não dá uma ordem, tipo, eu sou apóstolo, faça isso. Não. Como ele faz então? Ele apela para o relacionamento deles, para o amor, para a fé que Filemon tinha. Ele fala de koinonia, de parceria. É como se dissesse, Filemon, se você me considera um parceiro de verdade, recebe Onésimo do mesmo jeito que você me receberia. É um apelo muito pessoal, baseado na amizade e na fé. Muito. E aí vem aquela parte da dívida que falamos. Paulo diz, olha, se ele te deve algo, se te causou prejuízo, põe na minha conta, eu pago. Incrível!
incrível! Ele se colocando no lugar do Onésimo. É uma figura linda do Evangelho, né? Cristo fez isso por nós. Assumiu a nossa dívida impagável de pecado para nos reconciliar com o Pai. Paulo está vivendo isso ali, na prática. Mostrando na prática como a reconciliação funciona. E ele reforça a ideia da igualdade em Cristo, imagino. Sim, ele lembra Filemão que na nova família de Deus, essas barreiras sociais, sabe? Escravo, livre, isso perde o sentido. Em Cristo somos todos um, iguais, irmãos. Fica claro como a fé não é só algo interno, ela transforma os relacionamentos de forma bem concreta. Mexe com as estruturas. Sem dúvida. A carta é um exemplo vivo disso. Mostra a dignidade que o Evangelho restaura. E o que aconteceu com Onésimo no final? Filemão o recebeu como irmão? A Bíblia não registra a resposta de Filemão, mas existe uma tradição bem antiga na igreja. Uma tradição? Não está na Bíblia, mas é contada há muito tempo. Dizem que Filemão não só perdoou, mas libertou Onésimo, e que esse Onésimo se tornou um líder importante, talvez até bispo de Éfeso. Que história! Mesmo sendo tradição, mostra o potencial transformador dessa carta. Com certeza. E no fundo, a jornada de Onésimo é um pouco a nossa jornada, né? Como assim? Todos nós, de certa forma, éramos como ele, fugitivos de Deus, presos no pecado. Mas aí a graça de Deus nos encontra em Cristo. Somos perdoados, libertos e acolhidos na família. Não mais como escravos, mas como filhos, como irmãos amados. Verdade. Uma bela imagem do Evangelho. Essa carta tão pequena carrega uma mensagem imensa de perdão, reconciliação. E fraternidade em Cristo. Mostra o Evangelho aplicado no dia a dia, transformando tudo. Conhecemos então a carta de Paulo a Filemão, uma breve carta com um belo ensino. Convidamos? Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.